Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando aqui, amados, para gravar meu quinto áudio de estudo bíblico, falando sobre as boas novas de salvação. Há poucos dias eu escutei a nossa irmã Isabel Ferreira falando que existe poucas mensagens falando sobre a graça, sobre boas novas de salvação. Existe muita mensagem de autoajuda, mas poucas mensagens falando sobre boas novas de salvação. Então eu tomei a atitude de escrever e gravar. Estas mensagens minhas, elas serão em 25 áudios. Pelo menos essa que leva o título de Boas Novas de Salvação. Hoje eu quero responder a seguinte interrogação: o que é ser cristão? O que define um cristão? Como uma pessoa professa a crença em Jesus Cristo ou na religião baseada nos ensinamentos de Jesus? Então eu quero responder essas interrogações. Primeiro, precisamos saber o que a Bíblia se refere à palavra cristão. Na verdade, a palavra cristão é usada somente 3 vezes no Novo Testamento. Mas nós sabemos que quando existe a repetição de 3, então ela é confirmada como sendo autêntica. Quais são as passagens que se referem ao nome cristão? Atos do Apóstolo, capítulo 11, verso 26. Atos do Apóstolo, capítulo 26, versículo 28. E 1 Pedro, capítulo 4, verso 16. Os seguidores de Jesus Cristo foram chamados de cristão pela primeira vez na cidade de Antioquia, em Atos do Apóstolo, capítulo 11, verso 26. Porque seu comportamento, suas atividades, a maneira como eles se expressavam, a maneira como eles falavam, era como se fosse o próprio Cristo falando. A expressão foi inicialmente usada pelas pessoas não salvas, ou seja, as pessoas que não conheciam a Jesus. Então essas pessoas apelidaram os seguidores de Cristo como cristão na cidade de Antioquia. Era um apelido, mas era um apelido desrespeitoso. Era uma maneira deles desbochar dos seguidores de Cristo. Na verdade, eles queriam ofender. Por isso ele chamava os seguidores de Cristo de cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, eles usavam essas palavras cristão, que significa pertencente ao partido de Cristo, embora Cristo nunca foi político, ou seguidor de Cristo. O que é melhor a gente adotar ser seguidor de Cristo. Infelizmente, com o tempo, a palavra cristão perdeu uma grande parte do seu significado e geralmente é utilizado para descrever alguém que é religioso ou tem altos valores morais, ao invés de ser um verdadeiro seguidor renascido de Jesus Cristo. Muitas pessoas que nem acreditam em Jesus Cristo se consideram cristãs, simplesmente porque vão à igreja ou vivem em uma nação
semelhante ao Brasil, que é uma nação cristã. Mas ir à igreja, servir ao menos afortunado, daqueles que menos afortunado que você, ou ser uma boa pessoa, não faz de você um cristão. Como disse um evangelista certa vez, ir à igreja não faz de você um cristão. Não faz você ser um cristão mais do que ir a uma oficina, também não faz de você um mecânico. Ir à padaria não faz de você um padeiro. Ir a um prostíbulo também não faz de você um prostituto ou uma prostituta. Ser um membro de uma igreja, frequentar os cultos regularmente e trabalhar para a igreja, não pode fazer de você um cristão. Faz de você um religioso. Você se tornar um cristão é você seguir os ensinamentos de Cristo. É você falar como Cristo estivesse falando. E agir como Cristo estivesse agindo. A Bíblia nos ensina que as boas obras que fazemos não são capazes de nos tornar aceitáveis para Deus. Tito 3, verso 5 nos diz que não é por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ou seja, segundo a misericórdia de Deus. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, um cristão é alguém que foi renascido por Deus, que coloca sua fé e confiança somente em Jesus Cristo. Efésios 2, verso 8 nos diz que é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, ele é dom de Deus. Um verdadeiro cristão é alguém que se arrependeu do seu pecado e colocou sua fé e confiança somente em Jesus Cristo. A sua confiança não é em seguir uma religião, ou um conjunto de códigos morais, ou uma lista de faça isso e não faça aquilo. A Bíblia nos conta, nos relata, no livro de João 3, do versículo 1 até o versículo 21, aliás, até o versículo 8, a Bíblia conta-nos que havia um homem chamado Nicodemos, e Nicodemos era o príncipe dos judeus. E esse homem ele foi ter com Jesus durante a noite. Ele tinha curiosidade acerca de Jesus. E ele chega diante de Jesus e ele chama Jesus de Rabi. Ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Jesus responde para Nicodemos, dizendo assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemo perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura um velho pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu de te haver dito, necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, amados, até Nicodemos interroga: mas como pode ser isto? Então, em outra oportunidade estarei dando continuidade a essa leitura sobre
esta entrevista que Nicodemos teve com Jesus. É somente uma ilustração que eu quero mostrar para você. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 diz que nós temos nascido não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Se a palavra de Deus é o verbo de Deus, então a palavra de Deus é Cristo. O verdadeiro cristão é alguém que coloca sua fé e confiança na pessoa de Jesus Cristo, no fato do que ele morreu na cruz como pagamento por nossos pecados, no fato de ele ter morrido e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos para obter a vitória sobre a morte e nos conceder a vida eterna. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, ele garante a vida eterna a todos aqueles que nele crê. João 1, verso 12 nos diz: mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome. Então, quem recebe a Jesus, ele se torna filho de Deus. Em outro estudo estarei trazendo como nos tornar filho de Deus. Mas eu quero que o irmão entenda que para você se tornar filho de Deus, você tem que se tornar servo de Jesus. Você sendo seguidor de Jesus, agindo como Jesus agia, falando as palavras que Jesus falava, amando como Jesus amou, então você se torna um cristão. E ao se tornar um cristão, você evolui para ser filho de Deus. Todos aqueles que receberam a Jesus, Jesus deu o poder de serem feito filho de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome. É preciso você crer no nome de Jesus. Um verdadeiro cristão é de fato um filho de Deus, uma parte da verdadeira família de Deus. Jesus é o único Filho de Deus, em forma de Deus. Mas nós, no dia do arrebatamento, no dia em que soar a última trombeta, nós teremos um corpo glorioso semelhante ao corpo de Jesus. Então nós tornamos parte da verdadeira família de Deus. É alguém que recebeu a vida nova em Cristo. A marca de um verdadeiro cristão é o amor pelos outros, é a obediência à palavra de Deus. Livro de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, está escrito assim: e nisso sabemos que o conhecemos se o guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão ele permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão, este está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 11. Então nós vimos aqui que a marca de um cristão é amar o seu irmão, permanecer em Cristo. Quem permanece em Cristo não tropeça. Aquele que
se torna servo de Jesus, ele guarda os mandamentos de Jesus. E nele é aperfeiçoado o amor de Deus. Então, esta é a mensagem. É o meu 5º áudio falando sobre a mensagem de boas novas de salvação. Amanhã eu estarei dando prosseguimento no meu 6º áudio, dizendo o que significa ser um cristão renascido. Que o Eterno abençoe a todos. Que o Eterno toque em vossos corações. Como hoje é domingo, a minha mensagem é bastante curta, amados. Estou me preparando para ir para a igreja. Grande e poderoso Deus, eu te dou graça, Pai, por estas palavras, por este momento de analisarmos, Senhor, o que é realmente ser um cristão. Eu percebi, Senhor, que ser cristão não é ser religioso, não é pertencer a uma denominação, não é pertencer a uma instituição, mas é pertencer à tua família, é ser parte integrante do corpo de Cristo, estar ligado em Cristo, deixar que Cristo governe nossa mente, pensamento, atitude, é permitir que o Espírito de Deus penetre no amago da nossa alma, fazendo a purificação, a limpeza e nos dando um sentimento nobre, que é o amor. Eu te louvo, Pai, te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.